Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de negação dos quantificadores, negação do todo, negação do algum, negação do meu, nenhum. Essa é a terceira parte. Nesse vídeo de hoje, iremos aprender a fazer a negação do todo, algum e nenhum, utilizando também as regras de negação da lógica proposicional. Então, se você ainda não assistiu o vídeo referente à parte 1, à parte 2, eu te convido a você assistir essas aulas. Vou deixar aqui embaixo nos comentários o link, referente à parte 1, referente à parte 2. Assiste lá, é muito importante para você aprender e dar continuidade a como acertar essas questões em prova de concurso, certo? Então assiste a parte 1, assiste a parte 2 e vamos continuar resolvendo questões de prova, agora utilizando a negação dos quantificadores, utilizando a lógica proposicional. Então vamos ver como é cobrado em provas de concurso. A questão de número 15, que é da banca VUNESP, prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dizia o seguinte: uma negação lógica para a afirmação existem pelo menos um Mário que é culpado e um José que é inocente. Está contida na alternativa. Então, primeira coisa que eu tenho que verificar, aqui é uma proposição composta, eu tenho o conectivo e aqui. A primeira parte dessa proposição composta, eu tenho lá o existe pelo menos um. A gente viu nos vídeos anteriores, na parte 1 e também na parte 2, que o existe é um sinônimo ou uma expressão equivalente para meu algum. Então, eu tenho que fazer a negação do meu algum. Tenho o conectivo e, dentro da lógica proposicional, o e eu posso representar como sendo esse símbolo. E eu tenho no final, ó, se você observar, eu tenho uma expressão que é uma proposição simples. Então, eu utilizo aqui como se fosse o meu P. Então, a estrutura que eu quero fazer a negação é essa. Dentro da lógica proposicional, quando eu quero fazer a negação do conectivo e, então a regra aqui do quantificador, negação do quantificador, vai depender do conectivo. Se o conectivo que eu estou utilizando nessa estrutura, na proposição composta, eu utilizo as regras de negação da lógica proposicional. Eu vou lá em busca, ó. A negação do e é aquela negação que eu faço pela lei de De Morgan. Eu utilizo lá a regra do neném. Como é que funciona a regra do neném? A regra do neném, utilizando aí a negação de proposições compostas, eu vou trocar o conectivo e pelo conectivo ou, vou negar esse NE aqui do início e o NE do final, é negar as duas partes. Vou ter que negar a primeira parte, vou negar a segunda parte, vou trocar o conectivo e pelo conectivo ou. Então agora ficou fácil. Vamos negar o algum. A gente já viu. Para eu negar o meu algum, eu faço ele utilizando aquelas duas possibilidades. Pode vir lá tanto o meu nenhum, como pode vir a expressão todo não. Então aqui, se você observar nas alternativas, já a gente tendo essa estrutura, não será o meu nenhum. Se você observar, não tem o meu nenhum. A expressão que eu vou utilizar é a expressão todo. Então, para eu fazer a negação do meu algum, pode acontecer de ser a expressão todo. Só que eu tenho que vir observar ou procurar nas alternativas com a negação. Então, a estrutura da negação do algum, ele pode vir lá o meu nenhum, pode vir simplesmente eu transformar o meu algum pelo quantificador nenhum, só que eu já estou enxergando nas alternativas que não tem o meu nenhum. Então, a regra que ele vai utilizar como resposta correta é ser o todo não. O conectivo e transforma no ou, e a proposição simples, ó, onde tem lá um José que é inocente, eu tenho que ir em busca lá aquela que não tem, que tem a negação, Eu tenho que negar essa palavrazinha inocente, então vai ser a negação da proposição P, vai ficar nessa estrutura. Então vamos procurar nas alternativas. Com essas informações já é possível a gente acertar essa questão. Então a negação do existe não é o não existe, não tem essa informação. Será o todo ou será o meu nenhum, vai depender.
da estrutura que foi dada no comando da questão. Então, não pode ser a letra C nem a letra D. Pode ser o todo? Pode. Tá aqui, ó. Pode ser o todo? Pode. Pode ser o todo? Pode. Só que eu tenho que verificar que tem que ter a negação. Tá aqui, ó. A negação. Professor, eu não estou enxergando aqui a negação. Todas as duas estão sem a negação. Todos os mares são inocentes e todos os mares são inocentes. Muito cuidado. Algumas bancas, elas costumam fazer a negação de adjetivos. Se você observar, lá no comando da questão, ele te deu culpado. Ó. Ele te deu culpado. Pelo menos um Mário é culpado. Quando eu faço a negação de culpado, deixa de ser culpado. Quando eu faço a sua negação, ele passa a ser o quê? Inocente. Então, o todo não, quando eu digo lá, todo Mário é culpado, eu posso dizer lá, todo Mário não é inocente. Ou, todo Mário não é culpado, eu posso dizer a expressão não é culpado, colocando ela de forma equivalente como sendo inocente. Ela negou. Comanda a questão, a VUNESP aqui negou a expressão culpado, o adjetivo culpado. E fazer a negação de culpado é transformar como sendo inocente. Todas as duas aqui nessa parte estão corretas. Vou em busca do conectivo. Ó. A negação do E não pode ser o E. Negação do E só pode ser o quê? O ou. Tá aqui. Negação do E só pode ser o ou. O ou. E a última parte eu tenho que negar também. Ó. Ele diz lá, um José que é inocente. A negação de inocente, se você observar, vai virar ser o quê? Culpado. Então, a estrutura correta que você deveria marcar nessa questão seria a alternativa letra A. Questão de número 16. Questão número 16 vai dizer o seguinte. Assinala a alternativa referente à negação lógica da afirmação. Então, quero utilizar aqui as regras de negação. Quem é a afirmação que ele te deu? Ó? Todas as pessoas gostam de estudar matemática ou gostam de estudar língua portuguesa, na qual o ou é inclusivo. Então, observe o seguinte. Eu tenho que fazer a negação de uma proposição composta pelo conectivo ou, onde a primeira parte é um quantificador, é o todo. Então, a estrutura que eu vou ter é essa daqui. Eu tenho lá o todo, tenho o conectivo ou, eu vou representar nesse formato, e depois do ou, a última parte dessa proposição é uma proposição simples. Eu considero aqui como sendo o valor de P. Negar essa proposição, essa estrutura, para a gente procurar nas alternativas. A gente utiliza a regra do conectivo ou. Tá aqui, uma proposição composta. Primeiro eu tenho que dar preferência à negação do conectivo. Então, a negação do conectivo ou só existe uma regra, que é a regra de De Morgan. É a regra que a gente usa negação do neném. Negação do ou. Eu nego a primeira parte, nega a segunda parte e troco o O pelo E. Então, a estrutura que vai ficar nesse formato. Vamos negar aqui o todo. A gente já viu no vídeo 1. Negação do todo é aquela expressão, ó, é o a pé, mas não. Toda vez que você for fazer a negação do todo, você vai ter que lembrar lá da estrutura a pé, mas não. Eu ensino a vocês como faz a negação do todo no vídeo na parte 1. A negação do ou, eu faço ele pela regra de De Morgan, né? Nega a primeira, nega a segunda e transformo o ou no e. Então, nas alternativas, você tem que procurar uma que tenha o e. E a segunda parte, como é uma proposição simples, eu tenho que procurar uma estrutura que vai negar o verbo da segunda parte. Então, vou ter que procurar a negação de P. Então, essa é a estrutura. Vamos procurar aí nas alternativas para ver qual é que vai ser a correta. Então, a negação do todo, ó, não pode ser nenhum. Então, aqui já elimina a letra A. Vou em busca agora. Vou em busca se tem, existe. Tá aqui, existe, porque é o a pé. Esse a pé pode ser o algum, pode ser o pelo menos um, pode ser o existe. Ó. A questão, comando da questão vai trabalhar com existe. Tem existe na letra B, tem existe na letra C, tem existe na letra D, tem existe na letra E. Pode ser qualquer uma das quatro? Pode. Mas vou em busca do quantificador, ó, do conectivo. Então, quando eu faço a negação do ou, ele pode acontecer de ter como conectivo E. Pode não, né? Deve. Tem que ser o conectivo E. Está aqui o conectivo E, está aqui o conectivo E e está aqui o conectivo E. Na letra E, eu tenho o conectivo U. Ó. Então, já elimino aqui a letra E. Eliminei a letra E e eliminei a letra A.
Vamos analisar agora B, C e D. Então, dentro de B, C e D, eu tenho que verificar o existe junto com a negação. Vou em busca para verificar qual das três tem a negação. Na letra B, ó, existem pessoas que gostam de estudar. Faltou a negação. Então, a letra B já eliminei. Faltou a negação. Na letra C, tem a negação. Perfeito, está aqui. Existem pessoas que não gostam de estudar. Na letra D, existem pessoas também que não gostam de estudar. Então está perfeito. Coloquei a negação do todo como sendo existe não. Negação do todo como sendo existe não. Letra C e letra D. Conectivo E está correto. E agora o que é que vai acontecer na última parte? Eu tenho que ter a negação da proposição simples. Negar a proposição simples é colocar a negação. Tem que negar o verbo. Se gosto de estudar a língua portuguesa, eu teria que afirmar não gosto de estudar a língua portuguesa. Na letra C não tem a negação, por isso que está errada a letra C. Só tem como resposta correta a letra D. Então, para a questão 16, resposta correta a letra D. Mais uma questão agora de número 17, prova da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, que dizia o seguinte: a correta negação da proposição. Então, também quero trabalhar com negação de proposição. Qual é a proposição dada? Todos os tênis estão sujos, ou, observe que eu tenho o conectivo ou, algumas mesas estão rasgadas. Então, é uma proposição composta, tem um conectivo ou aqui. Primeira parte tem um quantificador todo e a segunda parte tem um quantificador algum. Então, como é que vai ficar essa estrutura? Sabemos que dentro da lógica proposicional, negar o conectivo ou é aquele que eu transformo no conectivo e. De que maneira? Utilizando a regra do neném. Nega a primeira parte, nega a segunda parte, transforma o ou no e. Então, a estrutura que o comando da questão nos deu é nesse formato. Eu tenho aqui o todo. Então, eu tenho a primeira parte da proposição composta, quantificador todo. Eu tenho o conectivo ou e a segunda parte eu tenho o algum. Está aqui. E a questão, o comando da questão pediu para negar essa estrutura. Como é que eu faço? Pela regra do neném. Nega a primeira, nega a segunda, transforma o ou no e. Está aqui o ou. Eu tenho que procurar aquela informação que tem o e, aqui é o conectivo e. O todo, negação do todo, a gente já viu no vídeo 1, na parte 1, que é aquela regra do a pé mais não. O a pé mais a negação. Tem que vir nesse formato. O a de existe, o a do algum, o p do pelo menos um e o e de existe. Então, essa estrutura tem que procurar nas alternativas. Já para eu fazer a negação do algum, vimos isso na parte 2 do vídeo, a negação do algum pode ser tanto o meu nenhum como o meu todo. Então, vou olhar, eu observei aqui, dentro das alternativas, a segunda parte não tem o todo. Então, só tem o meu nenhum. Então, a negação do meu algum, utilizando como resposta correta para essa questão, ele vai ser o meu nenhum. Negação do algum, pela regra da Tana, é o meu nenhum. Olha só, então agora ficou fácil porque eu tenho algumas informações. Então, eu vou em busca logo do conectivo. Vou em busca do conectivo para verificar aquilo que está correto. Aonde tiver o ou, já vou eliminar. Então, eu tenho o ou aqui na letra B. Então, o ou na letra B, quando eu faço a negação de uma proposição que tem um conectivo ou, não pode ser o ou. Então, o ou aqui eu já elimino. Pode ser a letra A? Pode. Pode ser a letra C? Pode. Pode ser a letra D? Pode. Pode ser a letra E. Todas elas aqui está correto o conectivo E. Perfeito. Agora vamos fazer a negação do todo. Negação do todo tem que ser a expressão algum, pelo menos um, e existe. Estou vendo aqui o algum na letra A, B, C. Na letra D, o nenhuma. Então, na letra D, eu já vou eliminar. Na letra E, também eu vou eliminar. Então, pode ser a letra A, B e C. E agora eu vou verificar quais têm a negação. Observa lá, algum tênis não. Está correto? Está correto na estrutura da negação do todo. Alguns tênis não e alguns tênis não. Algum tênis não. Observe que todas as três aqui tem a negação. Todas as três está correto. Só que na letra B a gente já tinha eliminado. Na letra B a gente já tinha eliminado por causa do conectivo ou. Então pode ser a letra A ou a letra C. Vamos analisar. Observe o que diz na letra A. Negação do meu algum é o meu nenhum. E na letra C eu tenho lá a negação do meu algum como sendo o algum. Então negação do algum não pode ser o algum. Aqui é algumas e aqui é algumas. Eliminei também a letra C. Só restou como correta para essa questão
letra A. A alternativa letra A é a correta negação de todos os tênis estão sujos ou algumas meias estão rasgadas. Neguei o todo, virou o algum, não. Algum tênis não está sujo. E, conectivo I, algumas meias estão rasgadas, só fiz substituir. Negação do algumas, virou meu nenhuma, meia está rasgada. Por isso, como alternativa correta, única alternativa seria letra A. Mais uma questão agora de número 18, que vai dizer o seguinte: em uma empresa, todos os funcionários têm mais de 20 anos e nenhum funcionário tem mais de 60 anos. A negação dessa proposição. Então, estou trabalhando aqui também com negação dessa proposição. Olha só, temos que ir atrás da estrutura. Tenho aqui todos, ó. Primeira parte aqui, eu tenho um quantificador todos. Todos os funcionários têm mais de 20 anos. Tem um conectivo E. Tá aqui o conectivo E. E depois eu tenho o quantificador nenhum. Então, a minha estrutura e o comando da questão foi nesse formato. Tenho todo, tenho lá o conectivo E e eu tenho o meu nenhum. Tá aqui o meu nenhum. Pronto, tá aqui. Vou colocar só o NEN, meu nenhum. Pronto, tranquilo. Eu tenho essa estrutura e quero fazer a sua negação. Então, se eu quero fazer uma negação de uma proposição composta pelo conectivo E, eu utilizo a regra do neném, onde eu tenho que transformar o conectivo E no OU. Vou ter que negar a primeira parte e negar a segunda parte. Vou até fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui embaixo que tem mais espaço. Ó. Conectivo E, eu tenho que procurar lá o conectivo OU. Tenho que negar a primeira parte. Negação do todo, já vimos lá no primeiro vídeo, na parte 1, né, dessa aula. Negação do todo é aquela regra do até mais não. Então, tinha que vir lá uma expressão com algum, pelo menos um, ou existe, mais o advérbio, ó, negando o seu verbo, o não. Certo? E no final, eu tinha que fazer a negação do meu nenhum. Fizemos isso no vídeo, na parte 2. Na aula referente a esse assunto, fizemos um vídeo com várias questões para negar o nenhum. E a negação do nenhum é simplesmente transformar o meu nenhum pelo meu algum. Pode ser o algum, pode ser o existe, pode ser o pelo menos um. Então a estrutura que eu tenho que procurar é essa. Eu vou em busca lá, primeiro do conectivo, verificar que a negação do E, como ele colocou, transformar no OU. Tá aqui na letra A, transformei no OU. Na letra B, eu tenho o conectivo E, já eliminei. Na letra C, eu vou em busca do conectivo OU. Pode ser a letra C? Pode. Na letra D, tenho aqui o conectivo E, já eliminei. Só tem agora a letra E. A letra E tem o conectivo U. Então sobrou para a gente. Eliminei a letra D e eliminei a letra B. Sobrou a letra A letra C e também a letra E. O que é que eu vou verificar agora? Primeira parte e segunda parte. Então, olha lá. A primeira parte tem que vir lá com a expressão algum, pelo menos um e existe. A negação do todo não pode ser o meu nenhum, ó. Negação do todo não pode ser o meu nenhum. Na letra E eu já elimino. A letra D, negação do todo não pode ser o meu nenhum, já tinha eliminado, também eliminei. A letra C é o nenhum, ó, eliminei também. E se você observar, a letra B eu já tinha eliminado. Pode ser o pelo menos um funcionário? Pode, mas só que eu já tinha eliminado por causa do conectivo E. Negação do E não pode ser o próprio E. Então só restou para a gente, resposta correta, alternativa letra A, que diz, pelo menos um funcionário tem menos de 20 anos. A negação do todo, ó, observa lá que tem que ser o algum, pelo menos um, e o não. Tem aqui o pelo menos um. Professor, mas aonde está a negação? Nesse tipo de questão, toda vez que você perceber que está faltando a negação, vai em busca lá do adjetivo. Ó. Se você observar, no comando da questão diz lá, todos os funcionários têm mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. E eu fazer a negação do mais, eu posso escrever lá como sendo o menos, como ele colocou. Quando eu coloco lá, todos os funcionários têm mais de 20 anos, a sua negação é pelo menos um funcionário tem menos de 20 anos. Negação do mais, comando da questão, cobrou como sendo menos. Poderia ser lá, não tem mais de 20 anos? Poderia colocar o não com o adjetivo aqui, mais. Mas ela preferiu, a banca preferiu fazer a negação do adjetivo. Não mais, trocou pelo menos. E agora ficou tranquilo porque a negação do nenhum é o algum. Não mexo mais em nada. Se eu tenho lá, nenhum funcionário tem mais de 60 anos, tem que vir lá, algum funcionário tem mais de 60 anos. O mais aqui e o mais aqui, realmente, resposta correta para essa questão, letra A.
Mais uma questão agora de número 19, que vai dizer o seguinte: para a realização de uma ação solidária, serão escolhidos pelo menos um aluno de medicina e todos os alunos de serviço social. Então, observa novamente, é uma proposição composta, tem o conectivo E, tem o pelo menos um aluno no início dessa proposição. A primeira parte é o pelo menos um, é o quantificador algum, e a segunda parte é composta como sendo o meu todo. Então, a estrutura que eu quero fazer, que ele pede lá, a negação da afirmação em negrito, é logicamente equivalente a qual alternativa, ou qual afirmação. Então, eu tinha que verificar que o algum está aqui, ó, o pelo menos um é o algum. Então, eu tinha essa estrutura, o algum, tinha o conectivo E e tinha o todo. Então, o comando da questão te deu essa estrutura e pede para negar. Quando eu quero fazer a negação onde eu tenho uma proposição composta pelo conectivo E, eu utilizo a regra do De Morgan, a regra do neném. Vou ter que negar a primeira parte, vou ter que trocar o conectivo E pelo conectivo OU e vou ter que negar a segunda parte. NE é negar. Nega a primeira, nega a segunda, troca o conectivo E pelo conectivo OU. Se você observar, eu tenho o algum. Está aqui a negação do algum e na segunda parte eu tenho a negação do todo. Como é que vai ficar essa estrutura? Então, a negação do algum, se você observar, já fazendo aqui a análise dentro da estrutura nas alternativas, a negação do algum pode ser o todo, não pode ser o algum. Ensinei isso na parte 2 desse vídeo, dessa aula. Negação do algum não pode ser o próprio algum. Pode ser o nenhum? Pode. Pode ser o todo? Pode. Então, pode ser a letra A letra C, a letra D e a letra E. Vai em busca agora da negação do conectivo. Negação aqui do conectivo, Conectivo é E. Se eu quero analisar o conectivo, negação do E não pode ser o E, não pode ser o E, não pode ser o E. Só pode ser o ou o OU. Então, observa agora. Na letra D, na letra E, eu tenho lá o todo e eu tenho o meu nenhum. Todos os dois estão corretos? Todos os dois estão corretos quando eu faço a negação do algum. Então, eu teria que verificar que quando eu faço a negação do algum, trazendo para cá, vou até escrever aqui, para ficar fácil a compreensão. Quando eu quero fazer a negação do meu algum, eu tenho duas possibilidades. Simplesmente transformar o algum pelo meu nenhum. Então, se eu quero analisar a alternativa que tem o meu nenhum, eu não vou mexer em nada. Se eu quero analisar a alternativa que tem o todo, se você observar, o todo ele tem que vir com a expressão mais um não. Tinha que ter lá a negação do todo não equivale ao meu algum. Então, aqui já dá para perceber. Então, eu verifico que a negação do algum, ele pode ser os dois. Mas na letra D está faltando o não. Se eu quero negar lá, pelo menos um aluno de medicina, todos os alunos não será de medicina. Se eu quero utilizar a negação do algum, ou do pelo menos um, como ele te deu, utilizando o todo. Faltou aqui, na letra D faltou a negação. Então, a resposta correta para essa alternativa será a letra E. Então, a negação do pelo menos um é o meu nenhum aluno de medicina. Troquei o E pelo OU e agora, muito importante, já tem caído em prova de questão. A negação do todo, ele pode ser lá aquela expressão a pé, mas não. O algum, pelo menos um, o existe, mas o não. Ou pode acontecer de pedir lá também a negação do todo como sendo o nem todo. Colocar essa expressãozinha para eu negar o todo, se eu colocar lá nem todo, também está correto. Então, onde eu tenho lá todos os alunos de serviço social, sua negação correta, nem todos os alunos de serviço social. Então, resposta correta para essa questão, letra E. Questão de número 20, questão da banca FGV, que vai dizer o seguinte: a negação de todos viajaram, está aqui o quantificador todos, tem um conectivo E, retornaram todos na terça-feira, certo? Então, ele pede lá para negar essa proposição. Qual foi a estrutura que ele te deu? É uma proposição composta, onde eu tenho lá a primeira parte, o quantificador todo, tem um conectivo E, a segunda parte também eu tenho um quantificador todo. E a gente já viu, para fazer a negação do E, observa que eu quero negar o E. Dentro da lógica proposicional, fazer a negação do E é a regra do neném. Nega a primeira parte, nega a segunda parte e eu vou ter que trocar o conectivo E para juntar as duas agora pelo conectivo OU. Como é que vai ficar a estrutura? Conectivo OU
Negação do todo, observa lá que é aquela estrutura do a pé mais o não, a pé mais não. E eu tenho que ter também na segunda parte a estrutura a pé mais não, onde o A é exatamente o meu algum, o P pelo menos um e o E o existe. Aí eu vou procurar lá nas alternativas, ó. Começa logo. A negação do todo pode ser o ninguém, então já está errado na letra A. Pode ser o ninguém na letra B, também está errado na letra B. Pode ser pelo menos um, ó. Tá aqui na letra C. Letra D e letra E, tá correto. Ele utilizou o pelo menos um. E eu tenho que buscar com a negação, ó. Tem que ser o pelo menos um com não. Realmente tá. Na letra C tem um não, na letra D tem um não, na letra C tem um não. Perfeito. Todas as três alternativas aqui, primeira parte está correta. Aí eu tenho que verificar o conectivo. Ó. Tá aqui o ou, tá aqui o e, tá aqui o ou. Ó. Do e, quando eu faço a negação do e, não pode ser o próprio e. Então já eliminei também a letra D. Eliminei aqui a letra D. Só sobrou para a resposta correta a letra C e a letra E. Tem que analisar agora a resposta dentro daquela estrutura da negação do todo, da última parte. Então, negação do todo pode ser o algum, pelo menos um, junto com o existe, né? Junto com o não. Na letra C, tem lá, alguém não. Realmente está na estrutura. O alguém pode ser sinônimo também do meu algum. Então, alguém não está na resposta letra C. Alternativa letra C, negou a primeira parte, negação do todo, pelo menos um com não. E a segunda parte foi o alguém com não. Já na letra E, ó, se você observar, ele colocou ninguém. Negação do ninguém, isso aqui eu faço com o meu alguém, né? Ou com o meu algum. Negação do todo não pode ser o ninguém. Negação do todo pode ser lá o alguém, como ele colocou. O algum, pelo menos um, existe, mas a expressão não. Então, resposta correta para essa questão, letra C. Questão de número 21. Questão número 21 que vai dizer o seguinte. A afirmação que, do ponto de vista lógico, nega a afirmação. Todos os cães são amarelos e nenhum gato é branco. Então, eu tenho lá uma proposição composta. A primeira parte é o quantificador todo, tem um conectivo e, tem uma segunda parte que é exatamente o quantificador nenhum. A estrutura está nesse formato. Está lá o todo, está lá o conectivo e está lá o meu nenhum. Já vimos, isso é bem tranquilo, através da lógica proposicional. Para eu negar essa expressão, eu preciso fazer a negação do conectivo e. Negação do conectivo e é aquela informação que eu transformo o e no ou. Vou ter que negar a primeira parte e vou ter que negar a segunda parte. Então, observa que a negação do todo, ele pode vir a expressão do a pé mais não, o valor do a sendo algum, o valor do p aqui sendo pelo menos um e pode ser o e. E a expressão do todo, como já vimos em questão anterior, que pode vir também o meu nem todo. Por que eu coloquei aqui o nem todo? Porque eu estou verificando em uma das alternativas que tem lá o nem todos. Ó. Então, posso considerar também como correta a negação do todo como sendo a expressão nem todos. Já a expressão nenhum, como vimos no vídeo parte 2, a negação do meu nenhum só existe a expressão algum. Então, a estrutura que eu vou procurar é nesse formato. Nas alternativas, eu tenho que procurar uma que tem um conectivo ou, vou lá, né? Aqui na letra A tem um ou, na letra B tem um e, não faz negação do e pelo e. Na letra C tem um e. Na letra D, ó, eu tenho um ou, pode ser? Pode. E na letra E eu tenho um e. Então, só existem duas alternativas, pode ser a letra D e pode ser a letra A. A negação do todo, ó, não faz como sendo o meu nenhum. Então, por isso que restou como resposta correta a letra D. Negação de todo é o nem todos, tá aqui, nem todos os cães são amarelos. E a negação do meu nenhum, eu faço só substituir. Coloquei o algum, mas pode sim ser qualquer expressão equivalente àquela ideia, né? Do a pé, onde eu tenho lá o A como sendo algum, o P como sendo pelo menos um e o E o existe. Então, aqui ele colocou existe gato que é branco. A negação de nenhum gato é branco é existe gato que é branco. Resposta correta para essa questão 21, letra D. Questão de número 22, agora da banca VUNESP, vai dizer o seguinte. Considera a afirmação. Nem todos os técnicos gostam de informática e, colocou aqui o conectivo e, todos os chefes da seção sabem que isso acontece. Uma afirmação que corresponde à negação lógica
da afirmação anterior. Então ele quer também negação. Então eu tenho aqui nem todos, também tenho o todos. Então a estrutura que ele te deu para você negar é essa. É o nem todo, tá aqui é o nem junto com todo. Depois ele colocou o conectivo e, representa nesse formato, e ele te deu o todo. Então quero fazer essa negação através da regra da negação do e. A regra da negação é uma proposição composta. A gente vai perceber que eu transformo o e no ou, vou trazer para cá. A negação do nem tudo. Então, quando eu quero negar uma expressão que já vem com a negação, essa expressão aqui nem tudo, eu estou negando tudo. Quando eu faço a negação do todo, aqui é uma dupla negação. Negar uma proposição que já tem a negação é simplesmente eliminar a negação. Ela vira uma afirmação. Negação de nem tudo vai ficar tudo. Tá aqui. Quando eu quero negar o nem tudo, eu transformo ele agora numa afirmação em tudo. E a negação do tudo, ó. Negação do tudo, a gente já sabe, é aquela nossa regra do a pé mais não. Não a pé mais não. Tá aqui. A pé mais não. Então, negação do todo pode ser o algum não, pode ser o pelo menos um não, pode ser o existe não. Então, vou em busca do conectivo, vai lá nas alternativas, procurando ter um ou. O e transforma no ou. O e no e, observe, quando eu nego o e, não pode ser o e, então essa aqui já está errado. Então, na letra B também eu tenho um e, na letra C também eu tenho um e. Pode acontecer de ser a letra D, porque é o ou, pode acontecer também de ser a letra E, que eu tenho aqui o ou. Todos os dois conectivos aqui estão corretos. Eu vou analisar a primeira parte e a segunda parte, para verificar se ele manteve essa estrutura. Negação do tudo, ó. Negação do tudo, onde ele está, né? Nem tudo. Então, negação do nem tudo, eu tenho que procurar uma alternativa que tem o todo. Na letra D tem um nenhum. Negação do nem tudo não é o nenhum. Negação de nem tudo é todos. Na segunda parte, eu vou em busca do o algum, pelo menos um, o existe. Está aqui o existe. E eu tenho que verificar que tem que ter a minha negação. Está aqui a minha negação. Existe algum chefe de seção que não sabe que isso acontece. É exatamente a negação de todos os chefes de seção sabem que isso acontece. Por isso que eu tenho lá como resposta correta a letra E. Questão agora de número 23, questão da banca FGV, última questão desse assunto, negação de quantificadores. Resolvemos aí uma lista completa com 23 questões e a questão de número 23 dizia o seguinte: considere a sentença, se todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha. Olha só agora, é uma questão onde eu trago lá o conectivo condicional. Na sua primeira parte eu tenho lá o quantificador tudo, tá aqui, ó, eu tenho tudo, e na segunda parte eu tenho o quantificador algum, tá aqui. Essa foi a estrutura que ele te deu, ó. Ele te deu lá um condicional, o símbolo lógico para representar o condicional é essa setinha, tá aqui o condicional. Na primeira parte eu tinha lá o todo, na segunda parte eu tinha lá o algum, e eu queria a negação dessa estrutura. Então eu teria que verificar primeiramente a negação do conectivo se então. Tenho que fazer primeiro a negação do conectivo se então, manter a estrutura e procurar aquela que é a alternativa correta. Sabemos lá da lógica proposicional, quando eu quero negar o conectivo se então, eu utilizo a regra do mané. Como é que funciona a regra do mané? Vou manter a primeira parte da minha estrutura, não vou mexer em nada. Então o todo eu não mexo nada, vou manter. Então nas alternativas eu tenho que procurar uma que tenha lá o todo. Tenho que trocar a regra da negação do condicional pela regra do mané, é você trocar o conectivo condicional pelo conectivo e. Tá aqui o conectivo e. E a segunda parte, eu vou negar. NE é negar. E negar o meu algum, eu transformo como sendo o meu nenhum. Negação do algum pode acontecer de ser o meu nenhum. Vou em busca dessa estrutura para ver se eu encontro alguma alternativa correta nesse formato. Então, na letra A, eu tenho aqui o se então. Negação do se então não se faz com se então. Negação se então tem que ser o e. Está aqui o e na letra B. E eu tenho o ou na letra E. Se você olhar, não faz negação com o ou. Na letra C e na letra D, também eu tenho aqui o conectivo condicional. Tenho se então, tanto na letra A
tenho sim então na letra C, tenho sim então na letra D e por fim eu tenho o conectivo U na letra E. Só sobrou a estrutura correta, a letra B. Resposta correta aqui, letra B. Como é que vai ficar? O tudo eu tenho que manter, está aqui o tudo. Tudo sapo é amarelo. Troquei o condicional pela regra da lógica proposicional, negar o condicional eu transformo no E, e fiz a negação da segunda parte. Negação do meu alguma é a minha nenhuma. Alguma perereca é vermelha, negar é dizer que nenhuma perereca é vermelha. Certo, pessoal? Então, com isso, concluímos a resolução de 23 questões envolvendo a negação dos quantificadores. Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo, curte e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em provas e concursos da disciplina de RLM. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.